Boa tarde, gente. O tema da nossa live de hoje é lesões e reabilitação dentro da síndrome de Ehlers-Danlos. Para isso, a gente convidou uma fisioterapeuta que acabou de entrar. Vou chamar a Fernanda. Fernanda, boa tarde. Oi, Bianca, boa tarde. Tudo bem? Tudo bem? Você está me ouvindo direitinho? Estamos ouvindo direitinho. Então, Fernanda, eu estava falando aqui que como parte da nossa campanha de conscientização do Maio Zebrado, a gente está fazendo várias lives com vários profissionais. E hoje a gente queria conversar um pouco sobre acompanhamento do fisioterapeuta com os pacientes de Ehlers-Danlos, principalmente no tratamento das lesões, né, e da reabilitação. Então, queria te agradecer primeiramente por estar aqui disponibilizando seu tempo num sábado à tarde para conversar com a gente sobre isso. Você que é muito experiente, então tenho certeza de que vai ser muito rica. Obrigada. Imagina, quem agradece sou eu pela oportunidade de estar com vocês, né? De poder trocar experiência com vocês, ajudar, entender também, aprender com vocês. Eu que agradeço pelo convite, né? Para mim é um prazer poder partilhar um pouquinho da minha experiência com vocês nessa tarde. Então, você pode começar contando para a gente como que você começou a atender os pacientes com sede, como que você faz seu atendimento. Então, Bianca, eu comecei a receber os pacientes com sede. Eu trabalho com dor crônica há mais ou menos 5 anos. E a gente começou a perceber, porque nós somos um grupo de dor aqui em Brasília, são vários profissionais, né? Então, são fisioterapeutas, psicólogos, nutricionistas. A gente se reúne uma vez por mês para estudar e a gente tem parceria uns com os outros, né? E a gente começou a perceber algumas características de alguns pacientes, né? Que tinham dor crônica. Então, o paciente ele nos procurava por causa da dor, e a gente começou a perceber que esse paciente ele tinha algumas alterações bem importantes, né? À primeira vista, assim, que a gente percebe nesses pacientes é a questão da pele, né? Que é um pouquinho alterada, né? E aí, na avaliação clínica, a gente começou a perceber que esses pacientes tinham uma mobilidade maior que a média. E aí, assim, há 5 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás, vou botar aí, que a gente começou a estudar a sede, que a gente começou a fazer correlação desses pacientes com dor crônica com a síndrome de Ehlers-Danlos. E aí, na época que a gente começou a estudar, ainda não tinha tanta coisa definida, porque o consenso de 2017 que definiu muita coisa, né? E a gente começou a estudar um pouco antes disso. Então, era muito só espectro de hipermobilidade e a gente não sabia direito o que que era, né? A gente sabia que tinha alguma coisa. E aí o tempo foi passando e a gente percebeu que existia uma síndrome que era muito complexa, que afetava não só a parte de músculos, articulações e pele, mas o tecido conjuntivo como um todo, e que traziam muitas outras comorbidades, né? E aí, em cima disso, a gente foi tentando aprender também para poder ajudar esses pacientes. Então, foi mais ou menos o trajeto foi esse, né? A gente percebe que muitos pacientes com síndrome de Ehlers-Danlos buscam o acompanhamento, né, do fisioterapeuta, porque tem várias lesões, lesões recorrentes e lesões que às vezes a gente não consegue recuperar com facilidade, principalmente devido à hipermobilidade, né? Você acompanha muito esse tipo de lesão? Sim, a maioria dos pacientes, Bianca, eles já chegam para a gente muito acometidos, né? Assim, de lesão mesmo. E a dor é a principal manifestação da lesão é a dor, né? Uhum. Como que a gente define isso nos pacientes que têm Ehlers-Danlos, né? Esses pacientes, eles trazem em si muita dor miofacial. Eu
não sei se todos conhecem esse termo, né? Mas a dor miofascial, ela é uma síndrome que a gente chama de síndrome dolorosa miofascial. E essa síndrome, ela acomete a parte muscular. Antigamente se acreditava que ela só tinha sensibilização periférica, e hoje a gente já sabe que ela já tem uma sensibilização a nível cerebral, então o sistema nervoso central. E ela é confundida com muitas outras dores, porque ela faz irradiação. Então, às vezes o paciente chegava com um problema na coluna, você ia avaliar, não era coluna, era uma miofascial. Muitos pacientes operados errados, assim, de cirurgias que poderiam ter sido evitadas. E o maior problema, assim, o que mais acontece com esses pacientes? É que eles vão lesionando a inserção do tendão. A gente chama de intesite. O que é a intesite? É uma inflamação porque o músculo ele tem a finalização com o tendão e ele faz uma inserção dentro do osso. Então, essa inserção dentro do osso ela é inflamada. E aí a gente chama de intesite. Como vocês apresentam muita contratura, a dimensão do músculo ela é reduzida e aí vai tracionando a inserção. E aí inflama. Aí dá todas as ites que a gente já conhece. Tendinites, bursites e por aí vai. Mas a maioria das vezes, quando a gente faz uma avaliação um pouco mais detalhada, isso tem muito a ver com a questão muscular, né? Assim, e que aí envolve tantas outras coisas, né? Envolve a propriocepção alterada. Então, o paciente ele, às vezes chega na fisioterapia com muito entorse de joelho, entorse de tornozelo. Vocês, assim, vocês literalmente deslocam muito fácil por causa da alteração da formação desse tecido. E também porque vocês têm uma alteração de propriocepção, que é essa capacidade que a gente tem de adaptação aos ambientes, né? Então, o conjunto da obra, misturado com a fraqueza muscular, ele apresenta milhões de problemas para esse paciente. Então, normalmente, as lesões, elas têm três causas importantes. A primeira é a fraqueza da musculatura. A segunda é a propriocepção, que é alterada. E aí, por causa dessa dificuldade de fazer ajuste, a gente tem muito problema. Tem muita subluxação, né? Então, a gente pega o paciente que subluxa, vai subluxando, 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 daqui a pouco a gente tem um problema maior, né? Então, assim, as lesões, elas são praticamente essas, assim, tirando as cirurgias erradas, né? Só que acaba que tudo termina na dor, entende? Tudo acaba gerando dor. Então, a gente acaba olhando para a dor primeiro, né? O nosso primeiro contato é a dor. Só que para realmente conseguir melhorar a dor, a gente precisa saber a origem dessa dor. Exatamente. Exatamente. A gente tem que fazer uma avaliação bem detalhada de todos os pacientes. Isso é para todos os pacientes. Mas para os pacientes que têm danos, depois de diagnóstico fechado, né? Porque muitas vezes acontece de eu chegar para avaliar um paciente, e aí quando eu chego lá, esse paciente tem um diagnóstico de fibromialgia, e aí quando você vai fazer uma avaliação, você vê que não é fibromialgia, que é Ehlers-Danlos, que tem outras comorbidades, outros comprometimentos, né? E aí nessa avaliação é onde a gente define a causa dessa dor. Por que esse paciente ele não melhora da dor? Qual é o mecanismo, né, que acontece com esse paciente para que ele não melhore da dor? Existe um mecanismo por trás disso, né? Na maioria das vezes está correlacionado à biomecânica do corpo, ou seja, a forma que esse corpo se orienta entre ele, né? O realinhamento ali das articulações. Mais ou menos funciona dessa forma, assim. A Mileide está perguntando como que a gente faz esse reconhecimento da subluxação. Então, a subluxação, ela é anterior à luxação. Então, normalmente são pequenos estalos, ou os estalos mais fortes, ou uma leve mudança no ângulo da articulação em si. Então, você vê que está subluxado. E aí, quanto mais a gente vai subluxando as articulações,
chega um ponto que aí você luxa, né? Que é o deslocamento. O que que é luxar? É você tirar aquela articulação da função que ela exerce. Então, por exemplo, a mandíbula faz esse movimento. A maioria dos pacientes que têm SED, eles deslocam a mandíbula para cá, ó. Então, vai subluxando e aí vai machucando a articulação até um ponto que desloca, né? Uhum. Então, a subluxação, ela se dá nessa forma, de estalo, às vezes de instabilidade mesmo, assim, da articulação, né? Vocês relatam muito articulações moles. Doutor, eu sinto que a minha articulação tá frouxa, né? Então, isso tem muito a ver com essa questão de subluxar, né? E tem algum tipo de cuidado que a gente possa ter para evitar essas subluxações, as luxações? Tem, Bianca. A gente tem duas formas de melhorar essa questão das luxações e das subluxações. Eu brinco com os meus pacientes, quero mandar um beijo para todos que estão aí. Tenho visto umas carinhas aí, um beijo para vocês. A gente tem duas formas de fazer isso. A primeira delas é com a educação. Então, você vai ensinar o paciente o movimento correto. Então, coisas que, para mim, que não tenho sede, acontece natural, por exemplo, como caminhar, né? Caminhar, para mim, é uma coisa natural, para vocês também deveria ser. Mas a gente precisa ensinar vocês a caminhar correto. Por quê? Vocês batem a ponta do pé, vocês fazem uma rotação de quadril muito aumentada. Então, a gente tem que fazer uma correção na biomecânica. E isso a gente faz consciente, é bem difícil. Porque ninguém ensinou a gente a andar. E o corpo, ele vai se adaptando àquilo que ele vai necessitando. Então, por exemplo, os pacientes que têm uma dor maior, eles têm uma alteração da marcha maior. Porque eles fazem uma compensação para proteger da dor. Então, a primeira coisa que a gente faz para evitar essa questão das subluxações e da luxação é uma educação. Por exemplo, a abertura de boca. Eu estou pegando a boca, que é algo que eu consigo mostrar para vocês, tá? Mas isso a gente pode colocar para todas as articulações. Cada articulação tem uma angulação própria. Então, no caso de vocês, ela é sempre maior. Então, por exemplo, se eu sei que abrindo a boca aqui, eu vou soltar um pouquinho, então eu vou começar a treinar a abrir a boca menos. Essa é a primeira forma de a gente conseguir contornar as subluxações. A segunda forma são as órteses, né, e as próteses. Então, por exemplo, um paciente que faz uma luxação muito recorrente de joelho, né, vou colocar o joelho ali que é mais fácil de ilustrar. A gente pode utilizar de algumas coisas para ajudar esse paciente a subluxar menos e assim conseguir melhorar a força da musculatura, porque a subluxação também dá pela fraqueza, né? Então, o músculo ele não tem força para sustentar a articulação, então a articulação ela desliza, né? Ela vai caindo. Então, até esse paciente ganhar força, a gente tem que ajudar estabilizando. Essas são as duas formas que a gente utiliza, assim, mais para tratar essa questão da luxação, né? Para quem está assistindo, a questão das próteses, não vamos fazer sozinho, pessoal. Vamos Não, buscar um profissional que entenda, porque senão a gente pode fazer mais mal do que bem, né? olha só, você fez uma parêntese muito importante. Gente, o que eu tô falando aqui é um geralzão para vocês entenderem. Só que vocês são pacientes muito especiais, né? Pacientes que têm sede. Cada paciente por isso que o símbolo de vocês é uma zebra. Não adianta. Às vezes o que funciona para Maria não vai funcionar para Antônia. Ela pode ter a mesma coisa, mas não vai funcionar. Então, o tratamento para esses pacientes ele é extremamente individualizado. A gente não tem como colocar todo mundo no mesmo saco e resolver todo mundo, entende? Então, assim,
Claro, eu estou super disposta, né? O que vocês quiserem, precisarem, pode mandar pergunta, pode falar. Mas eu queria que vocês entendessem que isso não serve tudo para todo mundo. A gente tem que avaliar cada caso separado. Isso é para todos os pacientes, mas para vocês ainda é mais, sabe? A gente tem a mania, principalmente assim, com esses acessórios, próteses, de recomendar para o colega o que funciona com a gente. Então, é importante ressaltar que a gente sempre precisa de um acompanhamento multidisciplinar para não correr o risco da gente se lesionar mais. A Kaline Exatamente. mandou a pergunta de se o fortalecimento muscular pode ajudar a subluxar menos. Pode, com certeza, sim. O fortalecimento muscular, ele tem duas funções bem importantes. A primeira é evitar as subluxações e as luxações. E a segunda, acredita-se, tá? Isso, alguns estudos, eles vão falar um pouco disso. Que você melhorando a força muscular, você melhora a propriocepção, e aí você consegue diminuir um pouquinho da fadiga e um pouquinho da dor. Então, assim, a receita, né, que a gente dá para vocês é exercício. Mas aí a gente vai entrar num ponto muito complicado, Bianca. Vocês são uns fofos. E sabe qual é a questão toda disso? Eu não tenho como chegar para um paciente que está morrendo de dor e falar para ele assim: olha só, você tem sede e você tem que fazer exercício. Peraí, não é bem assim, A não. fadiga também está atacada, a dor e a fadiga atrapalham muito. Muito! E assim, imagina, né? Isso eu vejo muito na minha prática clínica. A gente, na fisioterapia, a gente vai traçando objetivos pequenos com os pacientes e a gente tem que seguir esse cronograma. E eu falo que atender síndrome de Ehlers-Danlos é sempre uma caixinha de surpresa. Porque às vezes a gente chega para o paciente com uma coisa na cabeça e eu chego lá, o paciente está morto da fadiga, está morto da dor. Então eu tenho que mudar tudo o que eu havia pensado para aquele paciente, para aquela sessão, para poder resolver um problema maior, né? Então, vocês assim têm umas particularidades muito importantes que precisam ser respeitadas, né? A gente vai falar assim, o que a gente tem de padrão A, o que é padrão A? É de estudo, né? O que a gente tem de comprovação para dor? É exercício físico. É o que a gente sabe que funciona. Mas até eu conseguir colocar esse paciente para fazer exercício físico, eu tenho que percorrer um caminho bem longo com ele, sabe? A gente vê muitos colegas usando aparelhos, até mesmo dentro de casa, como TENS, luz infravermelha, esses lasers, essas medidas assim, de alívio imediato, de dor, para conseguir fazer o exercício físico. Você usa esse tipo de equipamento? Sim. Hoje eu trabalho com várias técnicas para o tratamento da dor, né? Então, eu uso muito o agulhamento seco. É uma técnica que ajuda muito a tratar a miofascial, né? Então, o agulhamento seco, ele tem algumas particularidades que ajudam muito vocês, mas nem todo mundo se adapta. Então, eu tenho pacientes que não conseguem o agulhamento, que pioram com o agulhamento, né? Então, eu trabalho com agulhamento, tem uma estimulação que a gente faz hoje no próprio agulhamento, com uma caneta que tem um estímulo que ajuda a soltar a musculatura. Eu trabalho muito com os recursos terapêuticos que a gente fala, né? Que é o TENS, o laser, apesar de que eu não uso TENS, tá? O TENS, ele é uma corrente muito fraca para quem tem dor crônica. Então, você colocar o TENS é a mesma coisa que nada. Porque o TENS, para ele ter efeito, o paciente tem que ficar sem dor no mínimo 4 horas. Então, não tem, assim, TENS hoje a gente não usa mais no mundo da dor. Quem ainda usa TENS é porque às vezes ainda está um pouco atrasado, né? O que acontece? A gente precisa, vocês precisam de um estímulo que é alternado.
Então, precisa ser uma corrente que polariza e uma corrente que despolariza. O que que é isso? Ela aumenta e diminui. Para quê? Para que o cérebro não se acostume com esse estímulo. Porque como é que funciona? Não sei se vocês já se perguntaram como que funciona o TENS, né? Você sabe, Bianca, como é que funciona? Tem ideia? O que que é aquele choquinho lá que todos os fisioterapeutas usam? Não, mas eu sei que, pelo menos assim, para mim, nos pontos de dor crônica não resolve. Resolve só se eu machucar lá na hora, colocar e aí daí funciona. Mas eu realmente eu nunca Eu tinha parado para pensar por quê. Eu vou explicar para vocês. O TENS, ele é um estímulo mais rápido do que o estímulo doloroso, né? Então, a dor, para ela acontecer, ela passa por alguns processos, né? Então, ela entra no corno posterior da medula, ela sobe para o cérebro, reconhece, volta para o corno posterior e identifica o local. Isso é um trajeto muito rápido. Qual é a função do TENS? Ele é um estímulo mais rápido do que o estímulo doloroso. Então, ele usa uma fibra mais rápida de condução. E aí ele entra nesse corno posterior e ele bloqueia a entrada da dor. E isso ajuda o quê? A diminuir o limiar de dor, a dessensibilizar as vias de dores. Mas quando você pega um paciente de dor crônica que tem uma dor intensa por muito tempo, não adianta você usar TENS, porque as vias de dor desse paciente estão tão hipersensibilizadas que o TENS ele não consegue entrar e romper essa barreira. Então não adianta. O TENS para pacientes que têm dor aguda, dor crônica, mas sei lá, eu bati, eu luxei, aí pode até ser que resolva. Mas fora isso, a gente só está perdendo tempo, é placebo, né? Hoje os estudos dizem que para que a gente tenha uma eficácia com a eletroterapia, né? Que seria o uso de recursos elétricos, né? A gente precisa saber modular, entendeu? Então, eu tenho uma paciente que não responde nem com a polarização e a despolarização. Eu preciso fazer uma programação bem diferente para que ela possa ter um alívio da dor. Então, não é simplesmente ligar o aparelhinho, pôr o eletrodo e tá tudo certo. Não é tão simples para pacientes de dor crônica, tá? Então, por isso que às vezes as pessoas vão para a clínica de fisioterapia e falam, doutora, eu vou lá, eles colocam o calor, daí boto o choquinho, na hora eu fico ótimo. É chegar no meu carro, eu tô morrendo de dor. Então, não fez efeito. Porque para fazer efeito, isso tem que durar 4 horas. É o tempo que a gente precisa para durar esse estímulo. No mínimo, né? Nossa, eu não sabia disso. Pois é. A gente, assim, é que na verdade vocês não têm que saber mesmo, né? Isso quem tem que saber é o profissional e a gente precisa explicar para o paciente. Então, por exemplo, eu sempre que vou utilizar algum recurso com esse paciente, eu explico para ele. Eu sempre explico a fisiologia, porque eu acho que quando você entende, fica mais fácil, né? Com certeza. A gente também tem que saber se ajudar. Por exemplo, agora estamos vivendo um momento muito difícil. Muitas pessoas estão sem acesso aos tratamentos rotineiros que a gente costuma fazer. Então, a gente está, às vezes, se lesionando em casa, está sentindo dor em casa. E, por exemplo, muitos vão gastar R$ 1.000 num aparelhinho de TENS, achando que vai ajudar, assim, meio indo nas cegas. Será que você pode orientar a gente? O que a gente pode fazer nesses momentos, por exemplo, agora? É Estamos até uma pergunta aqui, ó, peraí, que ela acabou de subir aqui, da Juliana. Que Uhum. recursos caseiros a gente pode usar para amenizar a dor? Bianca, eu falo assim, que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem. Então, por exemplo, se você tem um tênis em casa, você já comprou, você já adquiriu, então procure fazer a modulação dele correta, para ele poder te ajudar. Fernanda, como eu vou fazer isso? Você vai procurar um fisioterapeuta que entenda, porque também, às vezes, o fisioterapeuta não sabe mexer bem com essa para parametrizar lá e não vai te ajudar tanto.
O que eu recomendo para quem não tem nada, tá? Vamos falar do pessoal que não tem nada, que não tem TENS, que não tem laser, que não tem infravermelho. A gente usa uma coisa bem interessante para alívio da dor. A primeira delas é o calor. Então, assim, o calor ele tem um efeito maravilhoso nos pacientes que têm dor, mas ele precisa ser bem feito. Então, o que muitas vezes acontece? Ou o paciente ele ferve demais a água, ou esquenta demais a bolsa, ou fica muito tempo com o recurso, né? Vamos dizer, com a bolsa de água quente. Então, qual é a recomendação que a gente dá? No máximo 20 minutos. Acima disso não adianta mais, a gente tem morte de tecido. Então, se você é acostumado a ficar aí 40, 50 minutos com a bolsa de água quente, desiste, é placebo. É 20 minutos. Fernanda, mas minha dor não passa com 20 minutos. Tudo bem. Então, você vai fazer 20, vai dar um intervalo, depois vai fazer mais. Você não pode ficar 1 hora e meia com calor. Isso faz morte do tecido, o músculo ele morre, né? Então, não é viável. A temperatura da água, qual seria? Se você for ferver a água, que é aquela bolsa de borracha, né? Que a gente despeja, quando ele começar a dar aquela primeira borbulhinha, você já pode desligar. Porque não precisa ferver. Porque esse calor, ele não vai te ajudar muito, ele vai te machucar. Então, qual é a questão do calor? Ele tem que ser linear. Então, não adianta eu colocar um calor muito forte, porque ele vai aumentar a temperatura interna do meu músculo, só que o corpo ele vai ter uma reação que não vai ser tão boa. Então, precisa ser um quente não pelando, que a gente fala, né? Para poder ajudar. Uma outra coisa, assim, que eu recomendo para os pacientes, às vezes para os pacientes que têm dor no facial, né? É a bolinha de tênis, que também não pode ser pressionada muito forte e nem ficar muito tempo com ela. Porque o que acontece? Vocês têm uma característica muito própria. Quando vocês são muito estimulados, seja pelo calor, seja pelo frio, seja pela mão, seja por qualquer coisa, vocês entram num processo inflamatório. Então, em vez de melhorar, vocês pioram. Aí a gente precisa ter um limiar que é muito curto e que a gente vai descobrindo à medida que a gente vai tratando o paciente. E até vocês se conhecem muito bem, né? Então, eu já ouvi pessoas falarem assim, Fernanda, quando eu faço massagem, eu saio com tanta dor. Era uma coisa que era para me aliviar e eu saio com dor. Então, você sai com dor porque a massagem está sendo feita errada. Você não pode muito estímulo. Agulhamento seco. Fernanda, dói demais, eu não dou conta. Quem está fazendo em você está fazendo errado. Porque vocês não podem ter muitos estímulos. Isso serve para tudo. Para o calor, para a bolinha, para o laser, para o massageador, enfim. Nada demais para vocês resolve. Vocês sempre vão piorar. É engraçado isso, né? E o profissional, às vezes, no intuito de querer ajudar o paciente, de querer tirar o paciente da condição que ele está, acaba passando esse limiar, sabe? Eu sei porque é uma vivência que eu, como paciente, já tive várias vezes. Com agulhamento seco, com crochetagem, com clínica de fisioterapia. Gente, nunca deixem fazer crochetagem em vocês. Promete para mim, vocês que têm sede. Gente, que Vocês desastre. prometem? Por favor, não deixem fazer crochetagem com vocês. Mas a Ó, gente conhece e às vezes tem diagnóstico sentindo dor, no desespero. A pessoa vai e fala que ajuda, a gente embarca, né, Bianca? vai. Embarca, né? É, Então, a crochetagem ela não serve nem para quem não tem sede, né? O último estudo que saiu aí sobre crochetagem, eles fizeram um comparativo entre a crochetagem e a liberação do facial com a mão. Não teve diferença nenhuma, além do paciente que fez a crochetagem sentiu mais dor. Então, assim, eu falo que a fisioterapia a gente tem que tomar cuidado, porque é muita modinha. O povo acorda, cria uma técnica, patentia e aí pronto, todo mundo embarca.
E a gente tem que tomar cuidado, porque não é assim tão simples, sabe? E é difícil ter noção da mão, se às vezes a gente mesmo, como paciente, não tem muita noção dos nossos limites. Eu imagino como deve ser para vocês profissionais atendendo a gente, né? É, Bianca, é um desafio, né? Isso aí, mas eu falo que quando a gente ama o que a gente faz, é muito legal. Eu falo que trabalhar com sede, eu sempre brinco com as meninas, não sei se elas estão por aí, mas eu sempre brinco, olha, eu vou largar vocês, eu vou largar essa vida de atender sede, eu não quero mais atender sede, não, vocês são complicados demais. Cada dia que eu chego a uma surpresa, aí eu brinco com elas, né? Eu falo, mas o divertimento é esse, sabe? É você ter sempre uma novidade, nunca é a mesma coisa, assim. É muito dinâmico, né? A Cileide está perguntando se cabresto para sediano pode. Cabresto, olha, eu vou ser muito sincera com você. Eu não conheço esse nome. Se é alguma aparelhagem aí que tem a ver com crochetagem, porque dentro da crochetagem tem vários módulos de gancho. Eu não conheço, né? Assim, infelizmente não vou conseguir te ajudar. Mas só pelo nome eu acho que não é bom. Cabresto. Só pelo nome eu acho que não vai te ajudar. Mas se você quiser explicar o que é um cabresto, porque às vezes é outro nome, né? Assim, e eu não conheço por cabresto. Coisa de digitação, né? É, ó, a Milene está perguntando aqui se hipermóveis podem fazer RPG, já vou responder. E a Juliana está pedindo uma recomendação para melhorar a postura. Primeiro eu vou responder a Milady, tá? Milady, olha só. O que a gente fala sobre as técnicas? RPG, Pilates, né? Enfim. O RPG, ele é o Mackenzie, né? Que a gente usa. O RPG, ele é um método que visa fazer uma reorganização biomecânica do nosso corpo, tá? Então, se chama reeducação postural global, ou seja, para melhorar a nossa postura. A gente precisa entender que o RPG, ele vai ajudar esse paciente se a pessoa que faz o RPG, ela entende de sede. Porque se a pessoa não entende de sede, o RPG vai piorar você, a sua dor vai aumentar. Porque as posturas de RPG, elas exigem muita isometria. Se você tem uma musculatura fraca e você faz uma sobrecarga nessa musculatura, não vai dar certo. Então, assim, não é que seja contraindicado. É o que a gente precisa saber quem está fazendo o RPG, entende? Então, assim, se a pessoa tiver conhecimento de sede, se ela sabe como lidar com o seu corpo, entende as suas articulações, entende como funciona, eu não vejo problema. Mas eu também não consigo ver um resultado. Porque não adianta você fazer um RPG se você não fez algo antes. Eu falo que o RPG é quando o paciente já está bem estável, bem reabilitado, aí eu recomendo o RPG. E assim, nem recomendo muito, mas às vezes o paciente gosta de fazer. Então, Jesus, olha aqui, ó, bem o que eu pensei mesmo. Colocar um cabresto igual de cavalo, com o paciente sempre sentado, e puxa para trás com peso. Quase me mataram com isso. Diziam que era para escoliose. Sileide, meu bem, coitada de você. A pessoa dessa tinha que ser caçada. Olha só, isso é um método que a gente chama de tração. Eles chamam de cabresto, mas eu realmente, assim, eu acho que eu nem achei que era isso, né? A gente chama de tração. O que nada mais é? Eles amarram o pescoço aqui, ó, e põem um peso e começa a puxar você. O que vai acontecer com vocês que têm hipermobilidade? Vocês simplesmente vão luxar, vocês vão provocar uma entesite generalizada, principalmente na coluna, e você pode correr o risco de desenvolver uma hérnia de coluna por causa dessa tração. A gente precisa entender que a alteração de vocês ela é global.
E aí, imagina vocês, ó, a coluna, ela é isso aqui, e tem vários tendões que vão segurando, tá? Mas vocês têm isso aqui frouxo. Então, a maioria de vocês tem distese, que é o quê? Uma vértebra que escorrega sobre a outra. O tendão, ele é tão fraco que ele não consegue sustentar a coluna no lugar. Então, aí, por isso que a gente precisa da musculatura. Então, assim, cabresto a gente não indica de jeito nenhum. Máquina de tração, a gente não indica de jeito nenhum. Nada que faça uma força e uma angulação na tua musculatura, na tua articulação, maior do que você consegue. Não tem como. E a outra pergunta, como é que foi? Eu respondi? Me respondi, né? A outra pergunta aqui. Era sobre a postura. Ah, melhorar a postura. Juliana, olha só, o que a gente pode fazer para melhorar a postura de um sediano? A primeira coisa é a educação. Então, é vocês terem consciência que o quê? Eu estou despencando. Então, peraí, eu vou usar o meu cérebro para mandar um comando para eu poder ajustar a minha postura. A segunda coisa é o fortalecimento. Nesse caso, não tem jeito. Assim, Fernanda, as roupas compressórias, né? As roupas de compressão, os coletes, as cintas, eles são indicados para correção de postura? Depende. A gente tem que avaliar muito bem, porque assim, o que acontece? Quando a gente coloca uma órtese, né? Que é o que a gente chama, isso se chama órtese. A gente acaba, se você faz um uso muito prolongado dessa órtese, ela vai dar uma hipotonia. O que é isso? Ela vai aumentar a fraqueza da sua musculatura. Então, em vez dela trazer um benefício, ela vai trazer um malefício. Então, quando que a gente indica o uso dessas órteses? Fernanda, eu preciso limpar a minha casa. Principalmente nessa época de pandemia, a diarista não está vindo. O que você me recomenda? Porque eu tenho muita dor nas costas. Use a cinta. Enquanto você estiver fazendo a atividade, use a cinta. Porque isso vai proteger a musculatura. Ah, então eu vou ficar o dia todo com a cinta? Pelo amor de Deus, não. Né? As roupas compressórias, elas precisam de espaço. Não dá pra gente colocar, ficar o dia todo com ela. Tá? Isso daí vai te prejudicar ainda mais. Vai trazer uma fraqueza maior da musculatura e vai trazer uma alteração maior da propriocepção. Então, a gente não recomenda. A Silene está dizendo aqui que ela está com compressão. Ela está com 3 hérnias na cervical e uma com compressão radicular. Sileide, a gente precisa avaliar, né? Assim, não tem como. Isso a gente tem que fazer uma avaliação para ver a biomecânica, para ver a força desses músculos extensores da coluna, o que está fraco, o que está forte, o que pode melhorar, o que a gente pode fazer. Então, assim, a única coisa que eu recomendo é não faça tração. Não puxe o teu pescoço, não estale o seu pescoço. Porque a chance disso dar ruim vai ser grande. Então, a gente precisa fazer uma avaliação mais detalhada para poder entender o que está acontecendo com essa coluna. Então, assim, de tudo que você falou, o que ficou mais forte na minha cabeça é o exercício físico para fortalecer a nossa musculatura, evitar lesões e também melhorar as que já estão aqui. Você tem alguma orientação sobre os exercícios físicos? Porque também é outro risco, né, que a gente corre. A gente precisa fazer, mas também corre muito risco de lesionar. Se não puder. Muito. Bianca, olha só. O que eu recomendo para os pacientes, né? Assim, para os meus pacientes, para os pacientes que às vezes me procuram para tirar alguma dúvida. A gente precisa primeiro avaliar cada caso, que é aquilo que a gente falou no começo. A segunda coisa é, a gente precisa fazer exercício adaptativo. Então, antes da gente começar o exercício mais vigoroso, vamos dizer assim, mais contínuo, a gente tem que fazer uma adaptação dessa musculatura. Como que a gente faz isso? A gente trabalha com repetição, aí é um ponto que eu vou te explicar como funciona. Com o número de repetição e com o número de séries.
que a gente recomenda como exercício para quem tem sede? É isometria, exercícios isométricos. O que são exercícios isométricos? É exercícios que fazem contração sem movimento. Por quê? Eu vou tentar explicar para vocês entenderem. Aqui está o bíceps, certo? Então, quando eu faço esse movimento, eu vou ganhar força aqui. No caso de vocês têm uma particularidade. Como vocês têm um tendão muito elástico, quando você faz a angulação do cotovelo, em vez de você trabalhar o bíceps, você está trabalhando os tendões. E aí é onde mora o problema. Porque ele vai começar a inflamar. E aí você vai começar a ter dor, aquelas dores de pontuais, sabe? Que todo mundo acha que é fibromialgia. Isso não é fibromialgia, isso é causado pelo exercício errado em vocês. Por profissionais que não entendem de sede e que acabam mandando vocês fazerem muitas repetições com carga. Isso é um segundo momento. O primeiro momento a gente faz o quê? Adaptação. Então, a isometria, contração sem movimento. E se a gente for fazer repetição, a gente precisa encontrar o ângulo da articulação que faz com que esse músculo se movimente. Então, o que eu falo sempre para os pacientes, vocês que têm sede, eu não tenho, tá, gente? Então, quando eu faço bíceps aqui, ó, meu músculo, ó, ele sobe. Vocês, quando fazem flexão total de cotovelo, o bíceps faz isso, ó, ele desmonta. Então, a gente precisa encontrar qual é a angulação correta de cada articulação, para que a gente possa fazer o movimento. Então, o treino que eu faço com os pacientes, ele é um treino misto. Então, ele é um treino que envolve tanto isometria, quanto a movimentação articular, mas respeitando o limite articular daquele paciente. Entende? Então, Fernanda, mas como que eu faço isometria? Existem muitas formas. E aí a gente vai entrar numa área que fica difícil para eu explicar para vocês. Mas assim, se vocês têm um profissional que acompanha, ou um profissional que está ali junto com vocês, o que a gente indica é, fale para ele que você precisa fazer isometria, que é a primeira etapa do treinamento de vocês. Depois que vocês ganham força, aí o que a gente faz? Manda vocês para o personal. E aí começa a tratar só a dor. Né? Então, a gente tem alguns colegas personal que trabalham com a gente, né? Acho que até a Ana Karina chegou a falar aqui alguma coisa para vocês, eu não pude acompanhar porque eu estava trabalhando, né? Mas funciona dessa forma. Então, assim, a responsabilidade do fisioterapeuta é te condicionar para fazer uma atividade física como personal. Eu tenho alguns pacientes que já estão nessa fase, mas não querem sair, não querem me deixar. E aí eu continuo fazendo o que o paciente precisa, né? E assim, acaba que você sempre tem uma dor, né? Sempre vai existir. Então, o meu atendimento ele é muito misto, né? Tem dias que eu faço exercício, tem dias que eu faço analgesia, que a gente fala, né? Assim, tento trabalhar a dor. Eu passo dever de casa, então eu sempre passo alguns exercícios para os pacientes fazerem nos dias que eles não vão fazer a fisioterapia, né? Funciona mais ou menos assim. E muito exercício de propriocepção. Desculpa, esqueci de falar. Era o que eu ia perguntar agora. Deixa eu só acender essa luz aqui, que escureceu. A gente ainda tem 15 minutos disponível. Vamos ver se as pessoas que estão acompanhando, se tem alguma pergunta. Ótimo. A Juliana comentando que os estalos, às vezes, aliviam a dor no momento. Se você está lá incomodado, aí quer estalar. Só que não é bom, né? Vocês têm essa característica. Vocês, desde pequeno, vocês se acostumaram a estalar, que é uma maneira que vocês acham de aliviar a tensão daquela articulação. Uhum. Por que isso acontece? Vou tentar explicar bem rapidinho de uma forma didática.
O músculo, vocês têm uma alteração na propriocepção. Fernanda, o que é propriocepção? A propriocepção são, é a capacidade que o nosso corpo tem de se adequar a todos os ambientes. Ela trabalha junto com o estímulo visual e a audição. Nós temos mecanorreceptores nas nossas articulações e eles mandam os sinais para o nosso cérebro e o cérebro faz a correção em relação ao ambiente, ao movimento, enfim. Vocês já precisam fazer bastante contração e bastante força para se manter em pé por causa da alteração da propriocepção. Isso é uma característica. Imagina vocês que eu preciso ficar em pé, eu gasto 10 de força, tá? Vocês vão gastar aí 40. Então, a articulação, ela tá sempre sobrecarregada e parece que aquele músculo, ele tá sempre preso. E aí, no intuito de vocês tentarem aliviar, às vezes a dor, às vezes a pressão, às vezes é mania mesmo, vocês começam a instalar tudo. Qual é o problema? A gente tem um líquido sinovial nas articulações, que é o que faz a articulação hidratar. Toda vez que eu estalo, eu estou subluxando. Então, em vez de me ajudar, me atrapalha. Então, a gente tem que corrigir isso. Mas isso é uma coisa difícil, eu entendo. Porque, assim, tem gente que faz isso desde que nasceu, né? Doutor, eu estalo desde que eu nasci, como é que eu vou tirar isso? É a mesma coisa no alongamento, Bianca. Todo mundo pergunta, hipermóvel pode alongar? Então, a gente tem que entender para que serve o alongamento. O alongamento, ele serve para a gente adquirir uma função perdida. Então, por exemplo, quando a gente faz uma imobilização de braço, que a gente fica 45 dias com o braço imobilizado, esse músculo ele vai diminuir a fibra e o tendão vai encurtar. E aí eu vou prejudicar a minha articulação, porque eu não vou fazer o arco do movimento completo. Aí eu preciso alongar. Em outros casos, o alongamento para a gente no Brasil é muito cultural. Então todo mundo fala: ah, eu preciso alongar antes e depois do exercício. Beleza, é uma coisa que você precisa. Tirando os atletas de alto rendimento, a gente não tem necessidade de ficar se alongando. Se a gente não tem, função perdida. E para quem tem sede, a gente evita ao máximo. Não é que seja contraindicado. O que acontece é que, por exemplo, eu fazer um alongamento num paciente daquele músculo posterior da perna, eu preciso levantar a perna para ele sentir o alongamento posterior. Se eu forçar demais essa perna, o que vai acontecer? Ele vai machucar a inserção desse músculo. E aí vai dar intesite, e aí vai dar dor, e aí vai dar dor facial. Então é uma coisa que não vale a pena. É o que eu falo para os pacientes. Eu não alongo nem quem não tem sede. Só pós-operatório. Ah, perdeu a função. Tá com a musculatura encurtada, tá prejudicando a caminhada, tá trazendo o quadril para frente, a biomecânica tá um caos por causa do encurtamento. Aí, beleza. Agora, se a biomecânica tá ok, se o movimento tá ok, qual é o sentido? Entende? Muito importante isso do alongamento, porque é uma dúvida muito frequente. Muito. Principalmente no caso de hipermóveis, que a gente acha que o alongamento vai aliviar a dor, que o estalo vai aliviar a dor. E às vezes até alivia, assim, no momento imediato, mas depois ela volta com mais força, né? Exatamente. Ela potencializa, né? Uhum. Estão perguntando também dos estalos involuntários. Então, isso vai entrar no que a gente falou no início, é da fraqueza da musculatura. A articulação ela é sustentada pelo músculo e pelos tendões. Vocês têm uma alteração no tendão. Esse tendão ele é fraco, 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 fraco. Então, a gente precisa ter uma musculatura forte para sustentar a articulação. Consegue entender? Então, Estão dizendo que o meu áudio tá baixo? Vocês estão ouvindo direito? eu tô conseguindo te ouvir direitinho. Tá. Também estão perguntando
que a sede envolve diversos profissionais da saúde. Além do fisioterapeuta, quais outros especialistas devem acompanhar? Aí depende do quadro, né? Da própria pessoa, gente. É um trabalho, assim, muito multidisciplinar, né? Muito. Mas, assim, acaba que eu recomendo, assim, que os profissionais que acho, assim, que a gente precisa realmente dar uma atenção maior é um médico que te acompanhe na parte da medicação. Então, assim, tem que ser alguém especialista em dor e que entenda de sete. Esse é o primeiro ponto. O outro fator que eu acho que é indispensável é o fisioterapeuta, né? Eu sempre falo para os pacientes. E tem outros dois que eu acho assim, que são fundamentais. Primeiro é a nutricionista, porque eu falo que quando a gente tem uma alimentação rica em proteína, isso é para todo mundo, mas para vocês é ainda mais importante. Ajuda no ganho de massa. Vocês desenvolvem uma coisa que a gente chama de sarcopenia, que a gente acha que só os idosos têm sarcopenia e não é. O que é a sarcopenia? É quando o corpo tem mais tecido gorduroso do que músculo e começa a queimar o músculo. Entende? Ele vai gastando o músculo. E aí a gente precisa tomar cuidado e fazer um trabalho bem mais elaborado. E para isso a gente precisa da nutricionista. Abrindo um parênteses na parte da nutrição, também muitos sedianos têm problemas gastrointestinais e intolerâncias alimentares, então, nutricionista é um profissional. Sim, muitos deles têm intestino irritado, né? Tem problemas de, até às vezes de intestino mais preso ou mais solto. Assim, a gente tem que pensar que acomete todos os sistemas e cada paciente vai ter um sistema mais acometido, né? Então a gente precisa ter esse cuidado. E o outro profissional é o psicólogo. Eu acho que hoje todo mundo precisa, né? Mas eu acho que para vocês é muito importante para vocês aprenderem a lidar com a doença, né? Porque eu tenho alguns pacientes que falam assim, doutora, eu vou melhorar? Então, você pode até melhorar. Você vai melhorar da condição que você está hoje, você vai melhorar da dor, você vai melhorar. Só que isso vai te acompanhar para sempre, não tem o que fazer, não existe ainda uma cura, não tem uma vacina, não tem um remédio que a gente toma e vai resolver. Não tem, é uma alteração genética. Então, sempre vai existir altos e baixos. E aí a gente precisa saber lidar quando estiver no baixo, né? Então, eu sempre falo assim, vocês têm uma característica muito engraçada. Vocês querem abraçar o mundo. E aí, fazem tudo que não pode no mesmo dia e no outro dia não consegue levantar da cama por causa da fadiga. Então, a gente precisa respeitar os limites do nosso corpo. E vocês, principalmente. É o que eu falo para os pacientes. Vocês têm que fazer fracionado. Então, vocês têm que passar uma pilha de roupa. Então, você vai passar 10, aí você vai descansar. Depois você vai levantar, passar mais 10, descansar. No outro dia, aí você vai continuar o trabalho. É muito difícil ter noção dessa. Muito, muito difícil. Só que o problema é que acaba que vocês se prejudicam. Porque aí entra num quadro de fadiga tão alto que aí pra gente tirar dá um trabalho. Para a última pergunta de hoje, porque o nosso tempo está quase acabando, perguntaram sobre a yoga. Se você recomenda ou não, porque a pessoa que comentou, já perdi no meio dos comentários, disse que um médico recomendou e que outro disse que não, por causa do alongamento. Olha só, a yoga, ela tem posturas muito aumentadas no sentido assim de angulação articular. Acaba que vai acontecer a mesma explicação que eu dei sobre o alongamento. Você vai forçar demais uma articulação que não pode ser forçada. E aí você vai entrar, às vezes, num processo doloroso, pode aumentar a fadiga. Então, assim, a yoga, ela tem que ser, não é que ela é proibida, ela precisa só
ser ajustada, entende? Então, assim, as posturas que fazem, porque a yoga não envolve só os exercícios, envolve a parte da meditação, envolve a parte da respiração, então é um conjunto. Aí a gente tem que escolher as posturas para fazer, né? Eu acho difícil, porque a maioria das posturas de yoga, elas trazem em si essa amplitude, né? Então, assim, acaba que machuca. E eu falo, Bianca, nada é proibido. Não tem esse negócio. Acho que tudo a gente tem que adaptar, né? É a mesma coisa de eu chegar para você, você chegar para mim e falar, doutora, eu amo fazer yoga. Eu não quero parar de fazer yoga. A minha vida já tá tão difícil, você vai mandar eu parar de fazer yoga? De jeito nenhum. Nunca. Nós vamos arrumar uma forma para você continuar fazendo a sua yoga. Eu sou muito dessa linha, sabe? Para mim não tem nada que você não possa fazer, né? Para mim tem coisas que são difíceis para que você faça e aí a gente tem que adaptar. Né? Eu não sou uma fisioterapeuta que fala assim, isso aqui você não pode fazer. Não, peraí. Existe todo um fator emocional por trás daquilo que se você tirar da pessoa, você vai colocar numa situação talvez muito pior, que não vale a pena. Então a gente tem que avaliar, sabe? Ver, ah, não, isso aqui, tudo bem, você gosta. É igual uma paciente minha que tem sede, ela faz pilates há 15 anos, ela ama. Você acha que eu vou falar para ela, não faça pilates? Por mais que eu saiba que o pilates vai machucar ela, o que eu fiz? Peguei o telefone, liguei para a fisioterapeuta dela, dei uma aula de sede, disse a ela o que eu achava, né? Porque você tem que se colocar muito aberto, que é a outra profissional, que eu achava o que era certo, o que era errado, e que ela deveria decidir. Foi isso. Mas eu, se eu pudesse escolher, eu ia dizer, olha, não faça. Mas só da gente estar buscando formas adaptadas de superar as limitações também já é um grande Isso é aprendizado. muito importante, sabe, Bianca? Igual você que é nova. Cara, nunca vou falar. Se você chegar pra mim e falar assim, doutora, eu quero sair, passar a noite todinha dançando. Vá. Depois a gente resolve. Eu sempre falo isso para os pacientes. Sempre. Vá, vá, depois a gente resolve, vê o que faz. Da saúde mental, a gente teve uma live com a psicóloga falando de saúde mental. Foi bem legal também. Pois é, isso é um estudo, Bianca. Quando a gente muda o foco da dor, o foco do problema, o paciente naquele momento ele tem um alívio que traz um bem-estar para ele tão grande que vale a pena o depois, entende? Então, são muito assim, ah, doutora, eu tô doida para viajar, mas não tô me aguentando de dor. Vá, minha filha. Depois, quando você voltar, a gente vê o que faz. Ah, mas se eu for passar mal lá, me liga, que eu vou resolver daqui. É assim. Nossa, Fernanda, muito obrigada por essa live. Que Imagina. o Instagram vai cortar a gente daqui a Não pouco. vai. Daqui a pouco vamos ser derrubados. A gente vai Ó, ser tem... derrubado, por isso eu vou encerrar, porque por mim eu não encerrava. Obrigada por Imagina. pela sua disponibilidade. Obrigada pelos ensinamentos, foi muito rico. Eu só tenho a agradecer, de verdade. Imagina. Eu que agradeço, Bianca, assim, pelo carinho, né? Eu sou apaixonada pelos meus pacientes e pelos pacientes que têm SED, é um amor fora do comum. Eu falo que eu queria colocar todo mundo num saquinho e fechar, sabe? Porque eu sei o quanto vocês sofrem. E é o que eu sempre falo para os pacientes. Olha só, dor hoje tem tratamento. Ninguém precisa ficar com dor. Ninguém. Dor tem tratamento. A segunda coisa é, SED tem tratamento. Então, a gente precisa olhar para isso, sabe? E eu tenho uma frase assim, que é a minha motivação de todo dia. Que o paciente, ele não é só um paciente, ele é o amor de alguém. Então, a gente precisa cuidar desse amor, né? A gente precisa cuidar. A gente precisa cuidar. Você é o amor da sua mãe, do seu namorado, se você tiver, do seu pai. Né? Não é um paciente, não é um número, não é a Bianca. Você é o amor de alguém. Eu acho que isso é muito sério, né? Você lidar com o outro é uma responsabilidade muito grande. Então, essa é a minha frase da minha vida. Assim.